Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Washington Neto, venho aqui mais uma vez trabalhar com vocês a questão de atualidade, belezinha? Se inscreve no nosso canal aqui embaixo, deixa a notificação ligada, dá um like, porque toda semana, terça e quinta-feira, a gente está lançando material ligado à geopolítica contemporânea, belezinha? Você contribuindo com o nosso canal vai fazer com que esse movimento cada vez mais se fortaleça. Bem, a questão hoje é a parte da Síria, Turquia, envolvendo as guerras que estão acontecendo baseado em questões territoriais e também questões étnicas, tranquilo? Mas tem uma questão que a gente precisa também destacar. Primeiro, vamos falar sobre Síria, sua localização estratégica, a questão do gás, do petróleo, qual é a influência de Rússia e Estados Unidos nesta questão. Você precisa também entender sobre a diferença étnica entre árabe e curdo dentro do Oriente Médio e perceber que esse povo curdo funda um exército chamada Unidade de Proteção do Povo e passa a ocupar a parte norte da Síria. Lembrando que esta região faz fronteira com a Turquia e hoje a gente vai desenrolar sobre essa temática. Belezinha? Por que a Síria é tão importante e ela consegue ganhar tanto espaço na geopolítica mundial? Primeiro, sua localização é muito estratégica. Você tem a ponte do Oriente Médio com a Europa. Você tem saída muito próxima da região do Mediterrâneo, regiões também muito próximas do leste europeu, sem contar que há uma fronteira com a Turquia. Legal? Além disso, pessoal, perceba também que o povo curdo ocupando essa região norte vai dar espaço para ressuscitar aquela ideia de fundar um estado tipicamente curdo, o Kurdistão. Obviamente que isso acontecendo provocará uma desorganização territorial do povo árabe. Então você percebe que além da questão territorial, eu tenho um embate étnico entre árabes e curdos. Lembrando que a maior parte da população da Turquia é árabe muçulmana. Belezinha? Bom, a outra questão que você precisa entender é o seguinte. Janeiro de 2018, a Turquia invade o norte da Síria, exatamente onde há a ocupação dessa unidade de proteção do povo, que é um exército curdo. Nesta região, obviamente, quando há uma invasão, o processo de guerra acontece e, logicamente, uma desorganização social. Nesse aspecto, o que você percebe? A população começa a se deslocar para outras regiões e o povo curdo também passa a se fortalecer a partir dessa unidade de proteção. Belezinha? Junto com essa questão, pessoal, a gente percebe agora, no final de março, uma nova invasão do exército turco na região da Síria, cidade de Afrin, agora final de março. Belezinha? Então essa ideia vai alimentar mais ainda a radicalidade e a possibilidade da guerra na Síria continuar, e ela já dura 8 anos, é muito grande. Junto com isso, pessoal, entender qual é a intenção da Rússia em apoiar a Síria, tudo bem? Isso é uma influência geopolítica, tem como argumento a questão de localização estratégica e não esqueça, né, pessoal, falar de Oriente Médio é falar de gás, é falar de petróleo. Então, tendo o controle dessa região, você percebe que o trânsito de petróleo e de gás passa a ser mais eficiente. E a base da indústria contemporânea, basicamente, é a economia fossilista, não é isso? Só que perceba que não fica preso a uma questão de recurso natural. Os Estados Unidos vêm com esse apoio em relação ao exército curdo e, logicamente, isso alimenta mais ainda o ódio do povo árabe em relação a essa ocupação. Perceba que a participação desses países fora de contexto de Oriente Médio aumenta cada vez mais a radicalidade e a guerra na região. Uma outra questão importante você perceber, pessoal, é que na região da Turquia, a transição de Europa e Oriente Médio, seja ela cultural, seja ela econômica, você percebe que constitui um mosaico. Dentro deste mosaico, começa a aparecer de forma mais explícita a intolerância entre os povos. E junto com esses povos vem questões também religiosas, tudo bem? Então, árabe e curdo, mesmo tendo dentro do islamismo a questão étnica territorial, vai tocar as intolerâncias e a participação de países externos ao contexto de Oriente Médio facilita com que o conflito continue e muito provavelmente a radicalidade ela vai aumentar. Belezinha? Atrelar este fenômeno, a questão da guerra civil na Síria que continua e a participação do Estado Islâmico, que vem perdendo força no território por ocupação, mas não esqueça que isso não significa a perda de força do terrorismo, legal? Lembrando que esse terrorismo no Oriente Médio, falando de fundamentalismo islâmico, é anti-Estados Unidos. Então nessa característica, pessoal, fique atento às questões de movimento separatista dentro do Oriente Médio com base étnica e também a participação dos países
países externos, no caso, Estados Unidos, apoiando essa população, esse exército curdo, que a Turquia considera terrorista, e levar em consideração também a Rússia apoiando o governo de Bashar al-Assad, logo o governo da Síria. Belezinha? Se inscrevendo no nosso canal, você consegue toda semana ter acesso à geopolítica contemporânea. Muito obrigado, bons estudos. O professor Washington Neto agradece. Até mais.